chamava Eucana. Esta mulher chamada Ana, ela é conhecida por uma mulher que clamava pelo seu filho. Aleluia! A Bíblia fala que ela era estéril, ela não podia gerar filhos. Então ela era uma mulher que clamava por este milagre. Era uma mulher que clamava por esta vitória. A Bíblia fala até chegar o momento que de tanto ela clamar, Deus lhe respondeu. Aleluia! E Deus lhe deu a vitória que ela pediu. Quando eu olho para essa história, eu vejo um homem que todo ano saía das montanhas de Efraim. E esse homem ia para Siló. Esse esposo de Ana, como um judeu, como um bom peregrino, como um homem fiel à lei, fiel aos mandamentos, ele saía daquelas montanhas e ia até o Siló. Eu tinha uma partinha aqui domingo dessa mensagem. Eu falei sobre o tabernáculo. E ele ia até o tabernáculo para quê? Para oferecer sacrifício a Deus. Como eu tinha comentado, eu vou comentar, talvez algumas pessoas não estavam aqui. Nessa época, era uma guerra que a nação estava longe de Deus. O povo já não ouvia mais a voz de Deus. Então a Bíblia fala que Deus já não falava mais com aquele povo. Porque foi um tempo que alguns juízes reinaram. Depois disso Deus ficou um pouco em silêncio. Foi o tempo que o tabernáculo ele ficou um pouco em Gigal. E depois algum povo começaram a adorar a Deus nas montanhas. Alguns já não podiam ir até o tabernáculo, por causa das guerras. O tabernáculo talvez já não estava montado. Então o povo ia adorar a Deus nos montes. Só que nisso, alguns começaram a buscar e a adorar outros deuses do monte. Então Deus, vendo tudo que estava acontecendo, Deus mandou que se instalasse lá na frente novamente o tabernáculo em Siló. E falou que era em Siló que era para adorar. Só que o povo não queria. O povo já não queria mais sair das suas casas para ir até o tabernáculo. Mas o povo continuava querendo adorar a Deus nos montes. Ou alguns ofereciam sacrifício até outros deuses. E quando eu comecei a estudar isso, eu aprendi que isso muitas das vezes acontece nos dias de hoje. Porque quando Deus implantou em Siló, Deus falou, não é mais agora nos montes que tem que oferecer sacrifício. É em Siló, porque lá está a arca. Não é mais no monte. Só que aqueles que não queriam obedecer, continuavam nos montes. Só que esse homem, ele saía das montanhas. Ele vivia nas montanhas. Glória a Deus. Ele tinha talvez uma montanha perto para ele oferecer. Mas ele disse, não. Se Deus falou em Siló, eu vou em Siló. Sabe que eu aprendo isso? Eu aprendo aqui que Eucana era muito honrado. Sabe por quê? Porque Eucana era obediente. Ele obedecia à vontade de Deus. Ele obedecia o que Deus tinha ordenado. Escute algo. A tua vitória, o teu milagre, ela não vai vir da tua casa. Ela vai vir de Siló, ela vai vir da casa de Deus. Aleluia! Vai ter momento que o inimigo vai querer fazer a mesma coisa com você. Fica orando em casa mesmo. Acesse algo pela internet mesmo. Vai chegar um momento que o diabo vai querer tirar o teu foco da casa de Deus, da igreja. Para quê? Para querer fazer você, como o povo de Israel, ficar perto da casa, na montanha mesmo. Só que Deus está dizendo para alguém aqui, a tua vitória vai vir de Siló, vai vir através da tua obediência.
precisa tanto isso não. Eu saí de casa, está chovendo, está frio, tá desta maneira, tá desse jeito. Muitos vão querer tomar a mesma decisão, só que Deus te trouxe para te dizer: a tua vitória, ela vai vir da casa de Deus. Aleluia! Levanta a mão, porque Deus está permitindo a promessa aqui hoje. Porque tem pessoa que está orando em casa, glória a Deus. Olha, está buscando em casa, glória a Deus. Mas Deus não quer somente você em casa. Deus quer você na casa dele. Deus quer você na presença dele. É aqui que ele quer ter um encontro contigo. É aqui que ele quer manifestar a tua glória para você. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. E a Bíblia fala que esse homem ia. E a Bíblia fala que quando esse homem ia, a Bíblia fala que Ana era provocada por Penina. Porque Penina, a Bíblia fala, tinha filhos. E Ana não tinha. E a Bíblia fala que uma provocava a outra de maneira que a outra chorava muito. E quando eu olho aqui, eu aprendo algumas causas, quando eu olho aqui, que causava essa tristeza sobre a vida de Ana. E uma das causas que causava tristeza na vida de Ana e fazia ela chorar é algo chamado poligamia. Se você for em Deuteronômio, no capítulo 21, do 15 ao 17, você vai ver o que é poligamia. O que é isso? Era o direito que o homem tinha naquele tempo. Se a mulher não pudesse dar filho, de ter outra mulher. A palavra poligamia quer dizer um relacionamento maior do que dois. Era uma pessoa que tinha mais do que uma mulher. Naquele tempo, por causa de um tempo determinado, isso aconteceu. Só que nós aprendemos que mesmo nessa época não deu certo. Mesmo nessa época, Deus não abençoou a poligamia. Quer dizer, uma pessoa que tem mais do que uma pessoa. Sabe por que muitos hoje sofrem também? Sabe por que hoje muitos casamentos são destruídos também? Sabe por que muita destruição chega hoje? Por causa da poligamia. O que é? É aquela pessoa que tem uma pessoa dentro de casa, mas tem uma pessoa lá no trabalho. É aquela pessoa que tem a mulher dentro de casa, mas tem lá aonde ele passa, ou lá onde ele vai. Isso se chama poligamia. Ninguém está vendo. Ninguém me conhece aqui nessa cidade. Ninguém sabe aqui quem eu sou. Só que tem Deus que vê. E o Deus que vê não abençoa a poligamia. Não abençoa que uma pessoa tenha uma relação mais do que uma pessoa. Levanta a sua mão, eu quero te dizer algo. A bênção de Deus não está na poligamia. A bênção de Deus está sobre a tua família. A bênção de Deus está sobre a tua casa. A bênção de Deus está sobre o matrimônio que Deus te deu, a família que Deus te deu. E Deus está dizendo para alguém aqui: se você quer ser abençoado, você quer ser feliz, seja fiel à pessoa que Deus colocou do teu lado, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Quem está entendendo aqui? Uma pessoa ter mais do que uma pessoa. A outra causa da tristeza de Ana era a infertilidade ou infertilidade. O que é isso? Não poder gerar. Talvez você não sabe o que significa isso naquela época. Segundo a palavra de Deus, naquela época Deus deu uma ordem e Deus falou assim para Noé: multiplique-se, quer dizer,
A palavra de Deus era para multiplicar. E como que a terra vai se multiplicar? Através da mulher gerar filho. Isso era uma bênção na tradição daquele tempo. Então uma mulher naquele tempo que não podia gerar filhos sofria muito. Muitas das vezes ela passava como uma vergonha, muitas vezes ela passava como rejeitada, e isso entristecia muito. Por quê? Por causa da enfermidade. Porque segundo Gênesis, se nós olharmos 9:1-7, gerar filho simbolizava a bênção de Deus, e não gerar filho significava uma vergonha. Isso entristecia muito o coração de Ana, que ela chorava, e por causa disso a sua competidora lhe humilhava, lhe prejudicava. E talvez você entrou aqui, talvez a sua vida está da mesma maneira. Talvez você está vivendo um tempo da infidelidade. Talvez as coisas não tenham dado certo na tua vida. Talvez tudo que você vai fazer dá errado. Talvez tudo que você projeta não sai. Tudo que você tenta, parece que, olha, não consegue ir adiante. Eu estou pregando para alguém aqui hoje, que você entrou hoje, aqui nessa noite, com o seu coração a quebrantar. Porque parece que as portas se fechou. Parece que Deus se esqueceu de você. Parece que Deus não está vendo a tua casa, não está vendo o teu trabalho, não está vendo o que está acontecendo com você. Ana se sentia esquecida. E há pessoas que entraram aqui, que você está se sentindo desta maneira, mas Deus te trouxe para te dizer: Ele não se esqueceu de você. Aleluia. Mas Ele somente tinha o tempo certo para fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Glória a Deus. E hoje eu vim como profeta de Deus aqui nessa noite. Levanta suas mãos para profetizar sobre a tua vida e para te dizer que toda infertilidade vai cair por terra aqui nessa noite, e a terra vai começar a ser fértil a partir de hoje. A terra vai começar a produzir, a tua casa vai começar a ser uma bênção, o teu negócio vai começar a ir para frente, as portas vai começar a se abrir. Quem crê aqui? A outra causa que eu olho aqui, que causava isso em Ana, era perseguição. Primeiro eu aprendo que a primeira causa era poligamia. Segunda era a qual nós chamamos a infertilidade. Segunda, a perseguição. Por Penina lhe perseguir, por Penina lhe provocar, por Penina lutar contra ela, ela não tinha força nem para orar. Você que entrou aqui hoje, eu quero te dizer algo. Essa perseguição que tem te desanimado, essa perseguição que tem tentado fazer você parar, essa perseguição que tem feito você olhar para trás, porque tem pessoas que entraram aqui nessa noite, que está me revelando o Espírito Santo de Deus, que só Deus e você sabe o que você está passando no seu trabalho, só Deus sabe o que você está passando na tua casa, só Deus sabe o que você tem ouvido, só Deus sabe a luta que é para você estar aqui hoje. Só Deus sabe. Só Deus sabe o que você tem que enfrentar todos os dias. Só que eu quero te dizer algo da parte de Deus. Hoje eu vim aqui debaixo de uma palavra profética da parte de Deus. Eu vim te dizer algo hoje aqui, através desse altar, que todas as barreiras e tudo aquilo que impedia a tua vida, a partir de hoje já não vai ter mais poder de impedir. Levanta a tua mão, porque enquanto você levanta a tua mão, Deus vai visitar o teu trabalho, Deus vai visitar o teu companheiro, Deus vai visitar a tua casa, Deus vai visitar o teu vizinho, Deus vai visitar aquela pessoa. E Deus te trouxe para te dizer: o diabo que queria te ver parado, o diabo que queria te ver prejudicado, não vai parar o ministério de Deus na tua vida. As portas não vão se fechar, você vai continuar de pé. Se tem alguém que crê, adora Ele aqui.
vingativo. Ele era um esposo que procurava fazer de tudo para Ana. Ele era um esposo que, quando ele oferecia sacrifício, ele dava em dobro para Ana. Ele dava em dobro. Só que mesmo assim, Ana ficava triste. Por quê? Porque Ana queria algo que o seu esposo não podia lhe dar. O que Ana queria? Um filho. E nós sabemos que um filho o homem não pode dar, mas somente Deus pode dar. E talvez você está vivendo isso aqui hoje. Talvez essa tristeza que está no seu coração, essa angústia que está no seu coração, é porque talvez você tenha buscado algo que talvez as coisas da terra não podem te dar. Porque existe coisas na nossa vida que as coisas da terra não podem dar. Existem alegrias, existe felicidade, existem coisas que o dinheiro não pode dar, que o homem não pode dar, que a mulher não pode dar. Existe algo que somente Deus pode nos entregar. Aleluia, Jesus. Eu vim da parte de Deus hoje aqui te dizer uma palavra profética aqui nessa noite. Glória a Deus. Que aquilo que o homem não pode te dar, Deus, Ele vai te dar a partir de hoje, se você crê nessa palavra. Porque Ele olhou para Ana e falou: vai, e que Deus conceda o desejo do seu coração. E Deus trouxe hoje alguém aqui para te dizer: o que o dinheiro não pode comprar, o que uma mulher não pode te dar, e o que o homem não pode te dar, o que a terra não pode te dar, Ele tem o poder de te dar. E Ele te trouxe para te dizer: te prepara, porque tem uma resposta do céu que chega na tua casa, que chega na tua vida. É só para quem quer, se tem alguém que crê, levanta a mão para adorar. A Bíblia fala que a tristeza dela era tão grande, que a Bíblia fala que ela não orava, só que ela já não conseguia esconder a tristeza da sua alma. Ela já não podia esconder, ela tentava em todas as áreas, só que chegou um ponto que ela não conseguia esconder a luta, a prova. E tem pessoas que aqui, que a luta tem sido tão grande que você não tem conseguido mais esconder. Tem pessoas que já têm percebido lá no seu trabalho, tem pessoas que já têm percebido lá onde você vai, na sua casa. Porque existe prova que talvez você pode tentar esconder do teu esposo, você pode tentar esconder do seu esposo, só que chega um momento que a luta é tão grande que você não consegue mais esconder. Tem pessoas aqui que você tem mostrado ser forte por lado de fora, só que Deus está vendo você quebrado por lado de dentro. E Deus está me dizendo, e isso, muitas das vezes você já não está conseguindo esconder o que está acontecendo. Só que Deus, Ele te trouxe para te dizer que ainda que o homem não veja, ainda que a mulher não veja, há um Deus que já viu o que você está passando. Há um Deus que já contemplou o que você está passando. Quando ela estava nessa situação, ela dobrou o seu joelho, ela fez um voto. Ela fez um voto do Nazireno. O que é o voto de Nazireno? Nós sabemos pela Bíblia que os únicos que podem entrar no tabernáculo ou fazer algo naquele tempo, no templo de Deus ou na casa de Deus, era da tribo dos levitas, da descendência de Arão. Só que havia uma opção, ou havia uma maneira também de entrar: se houvesse o voto de Nazireno. Porque a palavra Nazireno quer dizer também servir. Quando fazia um voto de Nazireno, primeiro, não podia cortar o seu cabelo, não podia tomar vinho e não podia tocar em mortos. Não podia. Por quê? Porque ele era separado para Deus. Então Ana, o que ela mais queria era um filho. Então quando ela faz o voto de Nazireno, ela diz: Senhor, o que eu mais quero é um filho, mas se o Senhor me dá um filho, eu entrego ele ao Senhor.
quando ela faz o voto de nazireno, quando ela decide entregar o seu filho para servir a Deus, Deus muda a vida dela. Escute algo, levante as suas mãos. Se tem alguém que toca o coração de Deus, ou se tem algo que comove o coração de Deus, é quando alguém decide: Senhor, eis aqui diante de ti para te servir. Aleluia. Levanta a mão, porque Deus está me dizendo que tem pessoas que entrou aqui hoje, que através do teu propósito com Ele, de vir mais para a igreja, através do seu propósito de Ele, de orar mais, de fazer mais a obra dele, através do teu propósito com Ele, de entregar mais para Ele, Deus fala: se prepara, porque Ele vai entrar na tua casa, Ele vai entrar no teu filho, Ele vai tirar das drogas, Ele vai tirar dos vícios, Ele vai tirar daquela vida, e vai mostrar que Ele é fiel sobre a vida daquele que é fiel. Como é que vai ser fiel aqui? Diga glória a Deus. Quando ela está orando, a Bíblia fala que ela é confundida. Ela está orando, o sacerdote olha para ela e confunde ela com uma embriagada. Por quê? Porque nesse tempo havia 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eles não eram fiel. A Bíblia fala que eles tomavam algo que não era para eles fazerem. Eles traziam até mulheres ali no tabernáculo, segundo a Bíblia. Diz que eles traziam. É algo que não agradava a Deus na posição que eles estavam. Naquele momento, Eli se confundiu. Por quê? Porque certamente naquele tempo havia mulheres que vinham embriagadas por ali. Havia mulheres que talvez vinham meio bêbadas, e ele teve talvez Ana por uma daquelas mulheres. Escute algo que eu quero te dizer. Só que ele se enganou. Por quê? Porque nem todo mundo é do mesmo jeito. Hoje vivemos em um tempo de desconfiança. Hoje vivemos em um tempo que as pessoas desconfiam de todo mundo. Por quê? Porque vivemos em um tempo do evangelho corrompido. Vivemos em um tempo, amém? Desculpe o que eu vou dizer aqui, mas vivemos esse tempo de pessoas que não têm caráter dentro da igreja, de pessoas que já tiveram decepção dentro da igreja. Quantos você já viu pastores que roubou a mulher do outro e levou embora? Quantas coisas que aconteceram dentro da igreja, quantos escândalos vêm acontecendo dentro da igreja. Então quer dizer, hoje as pessoas já não têm mais como. Será mesmo que esse pastor é sério? Será mesmo que essa pessoa é séria? Por quê? Porque muita coisa, vemos em um tempo que você vê pessoas roubando, pessoas comprando fazenda, e a pessoa diz: será que esse é desse jeito? Então vivemos esse tempo de insegurança. E é nesse tempo, só que eu quero te dizer, não é porque um faz coisa errada, o outro vai fazer. Porque quando eu falo de caráter, eu não falo de religião. Porque quando uma pessoa tem caráter, ele não precisa ser crente para ele ter caráter. Tem pessoas que são crentes e têm caráter. São pessoas que são católicos, têm caráter. Tem pessoas que talvez podem ser até espírita, mas tem caráter. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque caráter não depende de religião. Caráter depende de cada um, de ensinamento. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas o que eu quero te dizer, não é porque um fez, o outro vai fazer. Não é porque um aprontou, o outro vai aprontar. Não é porque um fez de um jeito, não. Ainda existe aqueles que têm caráter e ainda existe aqueles que são fiéis. Levanta a mão e eu profetizo aqui nessa noite que essa geração e que esse povo está aqui nessa noite, e que esse povo de caráter, esse povo vai fazer a diferença aonde colocar os seus pés. Quem quer aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Aleluia. Olha que interessante que quando ele olha para Ana, ele confunde ela como embriagada. Só que Ana, quando ele diz para ela: mulher, larga o teu vinho, ela automaticamente
automaticamente ela não responde com brutez, porque muitas vezes quando uma pessoa nos ataca, muitos acabam querendo atacar da mesma. Se uma pessoa te xinga, você vai querer xingar. Se uma pessoa faz algo com você, você vai querer devolver. Só que Ana não. Ana olhou e falou: não, Senhor, eu não estou embriagado. O que eu tenho no meu coração é tristeza de espírito, porque eu quero ter um filho e eu não posso. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo a sabedoria dessa mulher. E a sabedoria que essa mulher teve trouxe a bênção de Deus sobre a vida dela. Em Provérbios, no capítulo 15, versículo 1, diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quantas pessoas que perdem bênção, muitas das vezes por causa de uma provocação no trabalho, ele age contra aquela pessoa e é mandado embora. Quantas pessoas que perdem a bênção por muitas das vezes dar uma resposta dura, dar uma resposta sagaz, e muitas das vezes acaba perdendo o que Deus tem para a vida dele. Sabe o que nós aprendemos aqui com Ana? Nós ser sábio, e nós saber como nós vamos usar a nossa palavra, porque se nós tivermos a sabedoria de saber responder, de saber agir diante de algo duro, Deus está dizendo que a bênção de Deus vai chegar sobre a nossa vida. Aleluia. Tem alguém aqui que Deus te trouxe para te dizer algo. Levante as suas mãos. O inimigo vai te provocar. O inimigo vai te provocar só para tentar fazer você perder a sua bênção. O inimigo vai tentar de toda forma querer fazer você falar algo que não era para você falar, querer fazer você tomar atitude que não era para você tomar. Mas hoje eu vim da parte de Deus profetizar que toda provocação do diabo não vai ter poder de impedir o milagre que Deus tem sobre a tua vida, porque a provocação do diabo não vai tirar, olha, o teu nervosismo, não vai provocar a tua ira, porque eu profetizo que Deus vai te dar autocontrole, vai te dar domínio próprio, e Satanás não vai ter poder. Tem alguém que crê aqui? Aleluia! Já estou terminando. Aqui eu aprendo que Ana, e já encerro, mesmo tendo vários motivos para desistir, Ana não desistiu. Mesmo ela tendo tudo para voltar para trás, ela não voltou para trás. Talvez você está aqui da mesma forma. Talvez você tenha tudo para desistir, mas Deus fala: se você não desistir, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Se coloca de pé. Aleluia, Jesus. Talvez você entrou aqui hoje diante de uma situação que talvez o diabo está falando para você: aleluia, sai da tua casa, não vai mais para a igreja, Espírito Santo, sai desse trabalho, faz isso. Mas Deus te trouxe para te dizer: Ana não desistiu, e ela foi alcançada pelo poder de Deus. Aleluia, Jesus. E se você não desistir, você também vai ser alcançado. A promessa de Deus também vai se cumprir sobre a tua vida. Levanta a tua mão, eu quero orar por você aqui neste momento. Abre o seu coração aqui nesta hora. Liga o teu pensamento enquanto nós clamamos aqui.